Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer para você uma mensagem que vai ensinar para nós, para mim, para você nesse dia, que é importante a gente trabalhar com as armas que Deus nos deu. Como assim, irmã Thaís? Há muitos anos atrás, existiu um homem chamado Bartimeu. Bar significa filho. Filho de quem? De Timeu. Timeu significa honrado. Era um nome israelita. Só que Bartimeu era um homem cego. Cego e que vivia mendigando. A Bíblia diz que ele era um pedinte à beira do caminho. Porque ele era cego, obviamente, não podia trabalhar, então a única coisa que ele podia fazer era pedir. Fica claro para nós que algo faltava para Bartimeu. Ele era cego e não podia fazer muitas coisas devido à limitação que ele tinha com a visão. Só que a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 e diante, diz no versículo 47, ouvindo dizer que era Jesus, que passava por ali onde ele estava, ele começou a clamar. E clamar no grego vem com o significado de gritar. Então a Bíblia diz que ele ouve e logo em seguida ele começa a gritar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, eu sou filho de um israelita, enfim. Isso traz para nós uma lição e é exatamente onde eu queria chegar. A gente tem a tendência a olhar só para aquilo que a gente não tem. Já parou para pensar nisso? Já reparou que a gente tem a tendência carnal em dizer eu não tenho, eu não posso, eu não sei, eu não posso, eu não consigo dizer, não consigo falar, mas eu não sou igual fulano, mas eu não sou igual o pregador fulano de tal. Eu também não sou igual a Maria aqui do meu lado, que cozinha tão bem. Exemplo simples do dia a dia. A gente tem a tendência a se diminuir dizendo eu não sei, eu não posso fazer isso. Bartimeu não enxergava. E uma multidão estava vindo e Jesus estava vindo. Mas ele tinha duas armas importantes. Ele tinha o ouvido. Ele ouviu que Jesus passava. Opa! E ele ouvia muito bem. Então ele ouviu que Jesus passava. E ao ouvir que Jesus passava, ele usa outra arma que Deus tinha dado a ele. Sua voz. Ele começa a usar com toda a intensidade. Ele começa a gritar. E eu estou ensinando você, através dessa mensagem, que as armas que Deus te deu, você deve usar com toda a força. Use com toda a força os seus dons. Para de olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que você não pode. Porque essa é a maneira que o diabo quer que você viva, que você enxergue, que você passe para as pessoas. Eu sou o coitado, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Mas em nenhum momento Jesus agiu dessa maneira. Veja que em toda a Escritura, no Novo Testamento, Jesus carregava um poço de exemplo na positividade. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia as armas que ele tinha. Ele sabia os dons que ele tinha. Eu convido você, através dessa mensagem, a descobrir em Deus os dons que você tem. Para com esse vício, porque eu posso dizer claramente que isso é um vício. Um vício de olhar para o que não tem, para o que falta. Bartimeu não olhou, mas eu não enxergo, alguém me leva até lá. Não! Ele começou a ouvir e a gritar, e quanto mais ele ouvia, ele gritava mais alto. Ainda diz mais, ainda diz que as pessoas começaram a falar, cala a boca, ele não vai te ouvir, fica quieto aí. E quando ele foi tentado ser proibido pelas pessoas e impedido, a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto, ou seja, ele usou as armas que Deus deu para ele com toda força e com toda intensidade. Isso fez com que Jesus então parasse e mandasse chamá-lo. Jesus chama você quando você começa a usar as armas que ele te deu com toda a força. Deus te deu dons para todos nós. Só que tem muitos que pegam os dons e enterram. Eu convido você a não enterrar, desenterre esses dons. Pare de se comparar com as pessoas e comece a olhar só para aquilo que Deus tem para você e use com toda a força. Eu vou fazer isso a partir de hoje. Pode ter certeza que além de ser mais feliz, você vai ter uma vida plena no Senhor, porque você vai conseguir finalmente viver aquilo que Ele te dirigiu para fazer. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça dela. Bartimeu era cego, mas ele voltou a enxergar, porque foi ao encontro de Jesus. E por que foi ao encontro de Jesus? Porque ele usou o que ele tinha a favor dele. Use os dons que você tem e outros dons lhe serão acrescentados. Graças a Deus por isso. Eu espero você na próxima oportunidade. Tchau, tchau.